ministrar ela em série. Escute, abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, verso 3, capítulo 3, verso 23. Romanos 3, capítulo 3, verso 23, do livro de Romanos. Lê comigo aí. Diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã especial, onde estamos com a tua presença, onde estamos com o Senhor e queremos ser edificados. Eu oro, Senhor, e peço, usa-me como instrumento, para que a igreja do Senhor seja edificada em teu nome, Jesus. Amém. Escute o que eu quero falar. O nome da série é Mais de 6 bilhões de carentes. E o título dessa palavra é Orfandade versus Carência. E eu queria começar com esse texto de Paulo. Paulo fala do que eu estou falando agora há muitos anos, mais de século XV, para você ter uma noção. Cada século tem 100 anos. Então no século XV, para te ter uma noção, já foi começado a falar sobre isso. E eu quero aqui falar com você sobre esse tema. E aqui quando Paulo escreveu, ele disse assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Escute isso aqui, esse dado importante. Havia aproximadamente, nesse momento, 250 milhões de pessoas carentes no planeta Terra. Esse número subiu para 450 milhões na época da reforma religiosa, ali no século XV. E para 1 bilhão 650 milhões no início do presente século. E olha que interessante essa colocação. Por que carentes? Por que essa carência? Você conhece a história e você conhece um pouco da trajetória de Paulo. Paulo, ele está num momento da vida dele crucial, e ele vai falar agora com os apóstolos que tiveram com Jesus, para iniciar uma nova caminhada pela Ásia Menor, pela Ásia Maior, pela Antioquia. Ele vai levar a palavra aos gentios, e ele vai enfrentar um duro, mas pensa num duro embate, ele vai enfrentar o Império Romano. E quando ele sai para essa missão, olhe para mim, gente, olhe para mim, e eu quero que você anote, ou preste muita atenção nessa palavra, nessa série de palavras. Paulo vai encontrar um império, uma mão de ferro, uma cortina de ferro, como está vivendo hoje a Nicarágua, como está vivendo a Bósnia já há alguns anos, cortina de ferro. Paulo vai encontrar com esses homens, com esses imperadores temíveis, e Paulo foi um funcionário deles. Paulo perseguiu a igreja, e agora Paulo cai em si, quando encontra com Jesus, com a expressão que é usada, caiu do cavalo, mas eu não sei se isso é literal, mas enfim, é uma expressão para pronúncia, né? Para fazer entendível. Paulo cai do cavalo e encontra com Jesus. Nesse momento, Paulo tem esses dados aqui que eu estou em liberdade para isso. E Paulo vai aos Romanos. Ele enfrenta, o primeiro que ele enfrenta é Pedro, apóstolo de Jesus. Quem sabe do Pedrão aqui, sanguíneo, temido. Jesus vai e não manda Pedro tirar e sem espada, e nem tira a espada de Pedro. O que Pedro fez? Tirou a orelha do soldado. Não mete a mão com o mestre. Parece que nós estamos vivendo algo parecido. Não mete a mão com ele. Não, ele não. Essa é a história toda aí. Enfim, a palavra de Deus nos dá demonstração do que nós estamos aparentemente vivendo, e a palavra de Deus sempre tem uma resposta para que o povo de Deus seja guiado nessa direção. Paulo vai lá e tem um embate com Pedro. Pedro se nega a ir com Paulo. Pedro fala o seguinte, queridos: não, eu não vou, porque eu sou da circuncisão. Se Pedro tivesse aqui hoje, sabe o que Pedro era? Sabe o que Pedro era? Fascista. Está discriminando os gentios. Ei, não mete a mão com Pedro. Pedro é apóstolo de Jesus.
Mas se Pedro tivesse hoje aqui, nesse século 21, Pedro ia ser chamado de fascista, negacionista, genocida, e bibibi, e bababá, e não sei o que, e gelatina, e geleia, e pasta. Assim ia ser considerado Pedro. Homem geleia, homem gelatina, homem pasta. Mas Pedro enfrentou Paulo duramente. Queridos, olhe para mim. Paulo está começando no evangelho com o primeiro amor. E Pedro me dá uma fora dessa. Pedro resiste um cara que recém converteu, um cara que recém está iniciando o primeiro amor. Pedro resiste ele, mas ele levanta e diz o seguinte: o Senhor me comissionou e eu vou. Pedro, fica com os da circuncisão, porque eu vou pregar para os gentios a salvação e a libertação desse império temível que eles vivem. Olha que interessante, Moisés libertou o povo da escravidão, e passou o Antigo Testamento. Agora tem outro libertador, Paulo, o apóstolo Paulo, que recebe do verdadeiro libertador, que é Cristo, a missão de continuar a resgatar o povo. Paulo vai em frente com todos esses números que eu te dei. E olha que interessante, o apóstolo Paulo vai em frente e ele enfrenta o Império Romano. Em determinado momento ele é preso. O rei Agripa, um governador agora, estou falando de governo dos homens agora. O rei Agripa tem uma situação, olha para mim, uma situação na casa dele. Ele tem o poder nas mãos, ele comanda o povo. Ele é o cara que alimenta aquele povo pobre. Ele é o cara que traz os que se acham melhor para a corte. Ele manda em tudo. Só que ele não tem o que nós temos, o que Paulo tem. Ele não tem o poder de Deus. E quando ele precisa de Paulo, Paulo vai até a casa dele orar por alguém enfermo. Olha para mim aqui. Quando eu leio sobre essa situação, eu vejo um cara que foi criado pela mãe, o rei Agripa, porque perdeu o pai muito cedo na guerra. Orfandade. A orfandade faz uma pessoa ser rebelde e revoltada. Quando ele chega diante do apóstolo Paulo, o rei Agripa, eu acho que as memórias dele começam a recobrar, e ele, como um homem temível e poderoso, ele diante de Paulo, ele vai às lágrimas. Porque Paulo traz com ele a presença do Todo-Poderoso, que é Pai de todos os seres humanos. Paulo ajuda esse homem, e olha que interessante, nós estamos vivendo hoje no século 21, nós somos, quem sabe me ajudar aí, mais de 6 bilhões de habitantes na terra, é isso? Quem sabe exato? Eu sei que subiu, não, cabe a colocação porque é mais de 6. Eu acho que 7 bilhões e alguma coisa já está a marca, subiu. E olha que interessante, falando sobre isso, o porquê então, pastor, que nós vivemos essas situações, como o texto de Paulo está dizendo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos se afastaram de Deus. Então é mais fácil você entender isso. Um contingente enorme de homens e mulheres, moral, espiritual e fisicamente enfermos. O que é enfermidade, pastor? Enfermidade não é doença, enfermidade é na alma. Enfermidade pode ser psicossomática, como diz a psicologia moderna. Enfermidade pode ser algo que te machuca, um sentimento, uma falta, por exemplo, sentimento de órfão, a orfandade que gera rebelião. Hoje, queridos, eu quero que vocês entendam com muito carinho o que eu quero colocar aqui. Nós somos um país, a nação brasileira é um país onde nós temos quase 60% das famílias disfuncionais. E isso não é para ofender você, e não deve te ofender, porque Paulo já falou isso lá atrás, queridos.
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então existe um único caminho para nós resolvermos essas situações: é Cristo. É nos voltando para Ele, é recebendo Ele como Senhor de nossas vidas e sendo guiado pela Sua palavra, pautado na verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade... Meu Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos guiará em toda verdade. Então eu preciso que você entenda que nós podemos estar vivendo nesse século, aonde tem mais agora, o Jojo trouxe o dado, 7 bilhões de pessoas carentes, e no meio delas estão os cristãos. E eu ouvi a seguinte frase de um reformador que teve antes do século XV, lá no meio do império de Adriano, de Filipe II. Esse cara disse: nós precisamos reevangelizar a igreja. Se isso foi dito no século XV, queridos, ou XIV, imagina hoje. A igreja é um lugar que as pessoas entram o tempo todo. Esse homem, esse reformador disse: precisamos reevangelizar a igreja. Ei, escute isso aqui. Paulo foi resistido duramente por governos, mas Paulo deu testemunho quando teve em algemas. Ele disse: eu estou preso, eu estou amordaçado, eu estou em algemas, mas o evangelho é livre para salvar, libertar e restabelecer vida, e vida abundante aos seres humanos. Paulo, queridos, olha para mim, Paulo luta com todas as forças para acabar com a orfandade. Paulo luta dizendo: todos nós pecamos, mas nós precisamos nos voltar para Deus, porque a nossa carência, o nosso vazio é dele. A nossa revolta, as nossas confusões, os nossos posicionamentos conturbados, dúbios, precisa que a luz seja jogada nele. É isso que Paulo está ensinando, queridos. Escute isso aqui: mais do que carentes, estamos todos mortos em delitos e pecados, Efésios 2:1. Mais do que carência, mais do que orfandade, mais do que para fazer parte de um país onde pegaram a liberdade e disseram assim: não, vamos falar da liberdade de expressão. Liberdade de expressão, essa frase é uma mensagem subliminar dizendo: vamos falar, vamos colocar na televisão a pansexualidade, vamos colocar na televisão a pornografia, vamos colocar na televisão tudo que não presta. E o Brasil sempre tem um jeitinho para tudo. Essa frase liberdade de expressão é falsa. Ela não cumpre o seu propósito legítimo de falar o seguinte: dá liberdade para a imprensa investigar e denunciar. Não, vão manipular a imprensa. Aí eu vejo pessoas que estudam jornalismo, sabe, mas não sabem defender a sua tese. É impressionante. Aí vem outra frase, que é a que os jovens são atingidos hoje. Jovem, olha para mim, vocês são candidatos a serem revolucionários. Sabiam? Todas as eras e todos os séculos, desde quando eu estou falando aqui, vocês foram o alvo, por meio de uma ideologia. Sabe o que me deixa mais chateado? Que nem com os imperadores romanos foi diferente. Era ideologia também. Eu fiquei chocado no meu estudo, no meu levantamento. Falei: mas com os imperadores, os caras eram bravos, os caras eram bárbaros. Era ideologia também. Falei: nossa, gente, essa história se repete. Se repete. E os jovens sempre são escolhidos, sabe por quê? Porque manter você num pensamento dúbio é manter a falsa liberdade, que é uma linha muito fina para a libertinagem. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, ou foi para a libertinagem que Cristo vos libertou? Foi para a liberdade. Liberdade é o quê? A minha liberdade, ela termina quando começa a do Jojo. É a liberdade.
Agora, mas o Jojo, a liberdade dele, ele usa de maneira exagerada. Escuta aqui para mim o que eu vou falar. Tudo que é usado exageradamente vai dar problema. Se tu se alimentar exageradamente, vai dar o quê? Problema de saúde. Gente, mas o alimento, come para te ver demais, se tu não desenvolve uma doença. Com o tempo tu vai desenvolver algum problema de saúde, alguma enfermidade, né? Então tudo que é exagerado gera um problema, uma consequência. E aqui, queridos, eu quero mostrar para você que o nosso planeta, ele é um enorme e mal cheiroso necrotério. Sabia? É o planeta Terra. Por quê? Porque todos estão mortos no sentido espiritual, pois estão separados de Deus, conforme o texto de Romanos 3:23. Afastado de Deus pela rebeldia, afastado de Deus porque me faltou isso ou aquilo. O problema não é o que falta, o problema não é a orfandade, o problema não é, queridos, o não ter isso ou aquilo. O problema é não se converter a Cristo e se aproximar de Deus. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Escute, todos necessitam de uma ressurreição espiritual. Em todos nós há uma centelha ou um vazio por Deus, e esse vazio é do tamanho de Deus. Ninguém vai preencher ele. Sabe o que vai preencher esse vazio? De maneira verdadeira, é os teus princípios e os teus valores cristãos. Hoje, se você não defender os princípios e os valores elementares da fé, você está no sal. Você está no sal, meu irmão. Sabe por quê? Porque você já vai ver um império dominante dominando você e os seus filhos. É isso que você vai ver, é isso que você vai viver, porque não foi diferente nos séculos passados. Eu olho para Paulo, e quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu olho para ele lutando, e eu fico pensando, da onde Paulo tirava tanta força? Da onde Paulo tirou tanta força? Eu fico pensando quando Paulo está falando com Timóteo, e Paulo tinha que dar para Timóteo algumas orientações duras. Timóteo, um jovem, começando a igreja em Corinto, e Paulo está falando com Timóteo, assim, Timóteo, cuidado com esses homens que entram na casa de mulherinhas. Timóteo, cuidado com as prostitutas culturais da entrada da cidade. Elas são filósofas, elas vão filosofar e podem tentar te persuadir. Timóteo, cuidado, porque eles vão desprezar a tua mocidade. Eu fico olhando Paulo, cara, Paulo, muitas vezes quando ele não estava preso, ele estava muito longe. E naquele tempo não tinha avião, naquele tempo não tinha barco, eu era andando a pé ou a cavalo. E Paulo dando instruções a Timóteo, a certeza de Paulo que aquelas cartas chegariam, a certeza de Paulo que aquela instrução, ela ia produzir uma esperança para o povo de Corinto, ela ia produzir uma mudança cultural. A esperança de Paulo em transformar os órfãos daquele tempo, órfãos de quê, Jonas? De pai e mãe biológico? Não necessariamente disso, órfãos da presença e carentes da glória de Deus, que não conheciam a verdade, que não se esforçavam. Sabe, queridos, olhe para mim, eu tenho feito descobertas na minha vida, e eu tenho sangrado no meu coração, por ser estúpido e não ter feito isso muito antes. Eu estava ouvindo uma pessoa, e ela falava, e eu chorava, e as lágrimas eu segurava, e chorava de novo, e eu segurava as minhas lágrimas, e eu segurava de novo, e eu falei, nossa, cara, tem um negócio querendo explodir dentro de mim. Eu me vi naquela pessoa, aos 20 anos, falei, cara, eu perdi tanto tempo. E sabe o que eu descobri? E você acha que vai descobrir um dia. Sabe o que eu descobri? Deus foi obrigado a botar de lado algumas coisas que estavam preparadas para me fazer por causa da minha revolta, da minha estupidez e por causa da minha rebeldia. E eu escutando, falei, nossa, eu perdi o time. E Deus teve que levantar outro, porque Deus sempre tem uma semente de substituição. Deus, a obra dele não falha.
Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para ficar em dúvida em cima do muro. E olha que interessante, que eu quero mostrar para você. Essa centelha, esse vazio que está em nós, em todos nós, e nunca se apaga, tem sempre uma lembrança remota e contínua de Deus. Pode observar dentro de você. Como disse o Salmos 42, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim anseia minha alma por ti, ó Deus. Observa que dentro de você tem sempre esse anseio, esse desejo. Eu estou aqui querendo desafiar você a nós voltarmos como igreja à inocência, ao primeiro amor. Eu queria que você, quando se voltasse para Deus de verdade e se comprometesse com a agenda de Deus na terra, você entrasse na igreja e fizesse desse lugar o lugar do teu refúgio, o lugar aonde você tira a roupa e fica espiritual, nu diante de Deus e o adora em espírito e em verdade. Porque a adoração, ela é capaz de gerar uma transformação, ela é capaz de gerar em nós, olha que interessante, em nós vida para ser derramado sobre outra pessoa. Foi isso que Paulo fez, derramou a sua vida para que os gentios, eu e você, fôssemos salvos e tivéssemos acesso a toda a verdade. E olha isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa dor, ela se dá porque ela tem uma não é percepção, mas ela parece com isso aqui, ó, com a distância ou com tamanha distância de Deus, e é dolorosa demais, que ela é tão desastrosa que distancia, que separa uma pessoa de Deus, como um recém-nascido é separado da sua mãe. Observe isso aqui comigo. Uma criança precisa da presença da mãe. Uma criança precisa do leite materno. Uma criança precisa do colo da mãe. Uma criança precisa do olhar da mãe para se sentir seguro. Por isso que o espírito maligno que se aproveita da orfandade, ele consegue gerar revolta no coração humano. Por isso que o espírito da época instalado, o espírito da apostasia, ele consegue machucar as pessoas e esfriá-las. Por isso que você vai sempre se deparar com isso. Eu preciso de algo, eu estou me sentindo vazio. Essa colocação que eu fiz para você a respeito da mãe, que precisa tocar o filho, que precisa acolher o filho, que precisa que esse filho tenha a sensação e a certeza que ela está perto. Eu não sei você, querido, mas muitas vezes, quando eu tive, por exemplo, quando criança, eu tive bronquite asmática, e o colo da minha mãe e a oração da minha mãe me curou. Eu não tenho bronquite mais. E eu me lembro da festa que era dada pela minha mãe, porque eu fui curado da bronquite asmática, que na época era o mal do momento. E quem me curava era minha mãe, no seio dela com um nebulizador aqui. Quem me acolhia, eu já tinha 12 anos. Eu tenho essa lembranças boas disso. E isso é uma realidade, isso não é o que eu estou falando para tentar convencê-los, não. Isso é uma realidade que todos nós podemos viver. Mas nós precisamos hoje, sabe, recuperar o quê? Escute isso aqui, jovens, olhe para mim. Você precisa hoje recuperar o amor pela sua mãe e pelo seu pai. Hoje os jovens estão respondendo os pais sem pudor, sem temor. Hoje crianças estão respondendo os pais sem temor. Volte a ensinar o teu filho a ter temor, porque senão ele não vai cuidar de ti quando você precisar. Ele vai te jogar no lixo. Tudo começa dentro de casa. Uma sociedade é destruída pelas narrativas. Uma criança que não recebe da mãe esse cuidado e do pai essa proteção, escute isso aqui, queridos, a criança que não recebe isso, ela pode crescer confusa, triste e perturbada emocionalmente.
e talvez para sempre. Jovem, olha para mim. Se seu pai ou sua mãe falhou, o seu pai que está no céu não falha. Então decida hoje tirar do teu coração essa revolta, que o que você vê nas redes sociais, sem saber a fonte, você deixa inflamar o seu coração. A internet, jovens, é terra de ninguém. Cuidado, você está andando, a sua geração está andando no campo minado. E você pode estar sendo roubado por esse espírito maligno, o espírito da época, o espírito da apostasia. Isso está tentando e forçando passagem para não só te perturbar, mas para roubar a tua capacidade de crer e se aproximar de Deus. Você precisa entender que as coisas que nós estamos vivendo hoje, elas não são diferentes do que nós vivemos há tempo atrás. O seu relacionamento hoje com o seu pai, com a sua mãe, é esse sentimento de se sentir seguro, de ter um abraço, de ter um carinho, de ter um tempo dedicado para você exclusivo. Pais, olhe para mim, a correria do dia a dia, a ambição, a propaganda que te gera desejos por muito dinheiro e te rouba o tempo de estar com os teus filhos é de propósito. É para que o teu filho seja órfão e rebelde, porque não tem a tua atenção. É de propósito. Agora cabe a você controlar o tempo e sentar com esse filho, botar no colo, dar carinho, olhar nos olhos dele, passar amor, segurança, para que ele seja um homem que, quando levantarem, ainda que seja verdade, qualquer assunto, ele diz assim: para um pouquinho, eu tenho meus princípios, os meus valores para poder avaliar essa conversa. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ei! Perguntaram para mim, de que lado você está, pastor? Do lado da verdade. Porque os meus princípios e valores de dentro da minha casa, olhando agora sem olhar para a Bíblia, olhando para o meu pai, eu posso lutar pela verdade. Porque foi isso que ele me ensinou e me educou. Olhando para minha mãe, eu posso lutar pela verdade. Então, quando vem algum assunto para mim, acerca de qualquer coisa, a esse assunto que eu falei aqui, meu e da minha irmã, do relacionamento sanguíneo. Minha irmã é conselheira tutelar de uma criança. Escuta, meu irmão. Escuta, meu irmão. Aprende. Aprende. Todos nós devíamos ter a experiência de lidar com a orfandade. Todos nós. Aprenda isso aqui. Se uma criança que não teve o cuidado, o olhar da mãe, ela sofre essas perturbações emocionais e pode virar escória na sociedade. Esse relacionamento sanguíneo permite acontecer isso. Imagina o relacionamento do homem com Deus. Esse é o relacionamento maior e mais subjetivo de todos os relacionamentos. Se você teve um problema, e nós encontramos isso todo dia, a minha irmã todos os dias leva alguma criança para um internato, porque o pai morreu nas drogas, na sarjeta. Agora essa semana, o pai e a mãe fuzilados por traficantes. 2 crianças levadas para a casa-lar. Quem vai educar eles? Quem vai dar o carinho e a segurança que eles perderam por causa de uma sociedade que está longe da glória de Deus e da presença de Deus? Esses pais que foram fuzilados pelo tráfico talvez mereceram essa sentença do homem, mas o mesmo homem que sentenciou esses pais é o mesmo homem que carece de Deus e que é órfão. Você vai precisar, como cristão,
decidir hoje, levar as pessoas a ter um relacionamento com Deus. Olhe para mim, a sua alma, a minha alma é a sede de Deus. E daí a importância e a enfática declaração de Paulo: todos pecaram, Romanos 3:23. Se você consultar isso aqui em outras versões, eu quero mostrar para você nessa linguagem aqui. Olha que interessante, a Bíblia de Jerusalém, eu não uso ela aqui porque ela é gigante. A Bíblia de Jerusalém diz assim, eu tenho ela em casa: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A Bíblia Viva diz: todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. A Bíblia Viva de Portugal vai dizer assim para nós: todos pecaram, tendo perdido o direito de acesso à glória de Deus e falhado o destino glorioso que Ele prepara para a humanidade. Queridos, a palavra de Deus está o tempo todo dando a ideia. Esse texto de Paulo, ele dá a ideia de o seguinte: o homem está distante de Deus, e como resultado de estar distante de Deus, vem o pecado geral, o pecado moral, o pecado particular que gera para os filhos, que gera para as crianças orfandade, carência, que impede as crianças de conhecer um Deus misericordioso, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de resgate, para resgatar esse jovem, esse adolescente, essa criança. Hoje os nossos jovens estão confusos. Queridos, se a nossa geração, se a nossa juventude hoje continuar confusa, nós estamos perdidos. Eu quero perguntar aqui aos jovens, por gentileza, levante a mão. Tem algum jovem aqui estudando medicina ou se preparando para estudar medicina? Levanta a mão. Tem algum jovem aqui se preparando para o vestibular, para um curso de direito, para ser um juiz? Levanta a mão. Uma pessoa. Tem algum jovem aqui estudando ou se preparando para fazer vestibular e se tornar um doutor em gestão pública? Levanta a mão. Todos pecaram e carecem de Deus. Você não tem esperança, motivação. Por isso você é um povo fácil de ser dominado. Nós precisamos de médicos. E há pouco tempo mataram um menino que estava estudando medicina por causa de um celular. Menos um médico para atender meu filho, para atender seu filho. Isso não te preocupa, igreja? Isso não te deixa preocupado? Ou você está preocupado somente com o seu umbigo? E esse filho que está te acompanhando aqui, que se lasque. Uma mãe, um pai, não aceita que o seu filho fique doente. Um pai, uma mãe não sabe lidar com o filho chorando quando ainda é bebê, que ele não sabe falar onde está a dor. As mães, é impressionante, elas pegam no colo, elas embalam, o corpo dela embala, ela chora, ela tenta conversar com o filho, o pai fica na volta que nem uma mosca tonta. Você imagina Deus, querido, cuidando de você, trazendo para você o resultado da busca que Ele tem feito sobre a terra por aqueles que querem se voltar para Ele e de sair dessa zona de pecado e entrar na zona da luz, aonde você é restaurado, aonde você é levantado. Escute isso aqui: logo após a queda do homem, o misericordioso Deus, o nosso Deus, fez o primeiro anúncio e anunciou a sua completa redenção, quando Ele disse que os descendentes da mulher esmagariam a cabeça da serpente. Lá em Gênesis 3:15. Eu quero que você fique de pé.
Eu quero encerrar essa parte. Ela não vai ter fim, a palavra, porque ela vai continuar. É uma série. E eu quero que você entenda isso aqui. Na plenitude do tempo de Deus, cumpriu a dita promessa. E Ele enviou o seu filho, nascido de mulher. Escute, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Gálatas 4, verso 4 e 5. Desde então, os mais de 7 bilhões de carentes do século 21, hoje, escute, hoje, estão recebendo a possibilidade de serem restaurados e de se tornarem filhos de Deus através de você. Qual vai ser a sua atitude daqui para frente? O nosso projeto aqui começou dia 22, é 1 mais 1. Você precisa levar alguém a conhecer a Cristo, para salvar a sua família, os seus vizinhos e a sociedade onde você está inserido. 1 mais 1. E eu quero lançar esse desafio dessa série, de transformar os órfãos e carentes em filhos de Deus, para o pessoal Wanda e Sabrina, olhe para mim. Vocês são os primeiros lá, os pioneiros com o Luiz na Restinga. Eu, se fosse você, eu estava chorando, tremendo nas bases. Há uma responsabilidade gigante sobre os ombros de vocês. Vocês precisam ganhar vidas na Restinga. Isso aqui não é vergonha, isso aqui é um alerta. A Restinga foi o lugar de mais abstenção de votos de Porto Alegre. As pessoas não decidiram por quem elas querem que dê direção na sociedade que elas moram. Isso é um sinal que falta entendimento. A igreja, eu tenho dito isso, a igreja faz como ninguém o trabalho social. Ninguém na terra faz o trabalho verdadeiro social de erguer o ser humano e colocar ele de pé, e colocar ele desejando a viver uma vida abençoada como a igreja. Então olhe para mim, tudo bem, quem vai entrar na Restinga não é o governo do estado, é a igreja do Senhor Jesus. Amém? Não tenham medo. Não tenham medo. Sabe, quando você ouvir, Wanda, Sabrina, Luiz, um jovem falar, olhar nos teus olhos em lágrimas e dizer: eu não tive o meu pai por tal situação, mas Deus me deu um líder. Aleluia! Ei, escute o que eu quero falar para vocês. O dia que o meu pai morreu, Deus me deu um líder. Quando falaram assim, ele não vai aguentar, porque ele é unha e carne com o pai dele. Deus colocou um líder no meu lado. Eu não senti, a minha esposa é minha testemunha, eu não senti a morte do meu pai. No dia da morte do meu pai, não sei se eu fiquei em estado de choque. Eu que resolvi todo o funeral dele, paguei, fiz tudo. Eu fui chorar uma semana depois, quando o meu líder me ligou e falou: eu quero um tempo contigo. Quando ele me abraçou, eu comecei a elaborar o luto. Você precisa de um líder. Deixa de ser rebelde. Olha para mim aqui. Perdeu o respeito pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido? Eu quero que você recupere. Sabe por que essa igreja conquista famílias? Porque nós não dizemos aqui para nenhuma mulher: vai lá e larga esse teu marido. Não. Nós lutamos pelo marido, nós lutamos pela mulher, nós lutamos pela família. Por isso que qualquer homem lá fora, quando chegar aqui, minha mulher agora está nessa igreja, está cheia de coisa, mandando quer que eu case, quer que eu faça, isso aconteça. Quando ele chega aqui, ele fala: os caras estão a meu favor. Aí ele baixa a bola. Filho, perdeu o respeito pelo teu pai, pela tua mãe? Perdeu a esperança, a confiança nele porque ele cometeu erros? Eu estou desafiando, vem para o Arena Jovem. Nós vamos te recuperar.
Nós vamos te recuperar. Deus vai te recuperar através dos líderes dessa igreja. Não, meu pai diz que você não tem condições. Não sabe de nada, inocente. Se até agora, jovem, ele não conseguiu demonstrar para ti força e coragem, vem para Deus, que Deus vai fazer isso por ti. Ei, o seu pai que está no céu não te deixará órfão. Levante as suas mãos e feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, somos uma geração que carecemos de conhecer a cada dia mais o Senhor e de caminharmos na tua luz. E essa é a proposta que o Senhor Jesus na cruz conquistou para nós. Nós oramos, te agradecemos e hoje juntos pedimos: vem, Senhor, e guia-nos pelas tuas veredas, pelos teus caminhos de paz, de justiça e de verdade. Senhor, eu abençoo essa geração, eu abençoo a minha igreja, eu abençoo esse povo. Essa geração não está perdida, essa geração está encontrando o Senhor Jesus e, portanto, ela passa a ajustar a sociedade gaúcha, ela passa a ajustar a sociedade porto-alegrense. A igreja do Senhor traz ajustes sobre esse estado e essa nação. Em nome de Jesus, recebe na sua vida essa capacitação. O Senhor te abençoou nessa manhã. Aplaude o nome dele bem forte. Aleluia. Igreja querida, amada, comecem a ler, comecem a estudar, amém? Você vai ser um cara livre de verdade, amém? Levante a sua mão na direção da sua casa, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O Senhor te levantou e fortaleceu. Deus abençoe.